Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Em depoimento à CPI da Covid, o tenente-coronel e ex-assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, negou hoje qualquer pedido de propina envolvendo vacinas na pandemia. Há pouco, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, criticou a secretária Mayra Pinheiro e defendeu Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Não vejo, por parte dos órgãos, a não ser do ministro Alexandre de Moraes, rapidez para investigar fake news que matou brasileiros. Não é iniciativa. Quando comprovadamente, cientificamente está comprovado que não serve esse tratamento precoce que mata pessoas. O que nós vimos, associações sendo bancadas por laboratórios. Laboratórios estão bancando anúncios para aumentar a venda de ivermectina, aumentar a venda de cloroquina com a morte das pessoas, dos brasileiros. O que nós estamos vendo, que aí não existe nenhum inquérito contra essa senhora, é que a doutora Mayra foi no meu estado, no estado do Amazonas, na minha cidade, cidade de Manaus, e lá levou à morte centenas de amazonenses. Em vez de nos dar oxigênio, nos deram cloroquina. Não vi, até agora, com vídeos comprovando, ninguém tomar a iniciativa de representar contra essa senhora. Ninguém tomou iniciativa. É um claro crime contra a vida. Não precisa a CPI chegar ao relatório final com isso. Agora, estamos pedindo o afastamento dela. Esperamos que a justiça seja ágil, que afaste imediatamente uma senhora que levou à morte irmãos e irmãs minhas do meu Amazonas, que eu estou aqui, não é só por isso. Há pouco, o senador Marco Rogério falava que eu estava aqui com o fígado. Não estou, Marco Rogério. Eu não estou aqui para fazer justiça com as minhas mãos, nem para utilizar nenhum órgão para prejudicar A ou B. Eu estou aqui para fazer justiça para os quase 600 mil brasileiros que perderam a sua vida por ineficiência, omissão do governo federal. Então, o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, começa essa com você, Guilherme Fiuza. Não, é um político fazendo demagogia irresponsavelmente com o sofrimento da população, mentindo desvairadamente, né? Mente que nem sente. E eu acho que ele vai ter que ser responsabilizado, né? A doutora Mayra Pinheiro está, e a doutora Nise Yamaguchi estão processando esse senhor. Agora, eu quero perguntar, eu não vou ficar gastando tempo com uma cena revoltante dessa, né? Uma cena bizarra dessa, né? Eu quero perguntar à classe médica. Eu quero perguntar à classe médica. Eu quero perguntar às associações de médicos. Existe uma médica sendo caluniada por um político irresponsável que tem hoje muita notoriedade, muito espaço na imprensa, esse político aí que vocês viram, que dispensa descrições. Esse político é um herói, praticamente, aí numa parte da imprensa. Você veja o momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu quero saber da classe médica, eu quero saber das associações de médicos, ao assistir este político acusar uma médica mentindo de assassinato. É isso que ele está fazendo. Esse homem está tentando destruir uma pessoa. Esse homem está tentando aniquilar uma pessoa na base da brutalidade. Esse homem está tentando cancelar a possibilidade de alguém exercer a sua função de médica e a sua função de servidora pública. Ora, se uma sociedade mais ou menos sadia não se revoltar contra uma situação como essa, e é o seguinte, senhoras e senhores, doutores, isso não pode ser esta médica agindo sozinha, procurando um advogado para se defender desse massacre. Isso tem que ser uma reação da sociedade. Se a sociedade, por meio de Ministério Público, por meio de entidades de classe,
por meio de formadores de opinião que não perderam o seu juízo definitivamente. Não repudiar essa violência explícita, essa sociedade não pode mais ser chamada de sadia. E nós estamos nesse limiar. Né? Infelizmente, nós estamos nesse limiar. No momento em que Omar Aziz e Renan Calheiros passaram a pautar o debate político nacional, porque estão fazendo aí o seu histrionismo anti-Bolsonaro, o que eles... A conveniência do momento já foi fora Temer. Já foi fora Temer. Não percam seu tempo achando que dá para colar algum emblema ou algum estigma de adesão a político A ou B. Não, aqui não. Aqui não. Já foi. O nomezinho do jogo já foi também o fora Temer, os indignaldos de plantão. Né? Não era isso? Fora Temer, é o pior homem do mundo, não era isso? Quando o Brasil tinha um governo de desintoxicação do petismo, de recuperação das instituições, de reforma, foi o que nós vimos. Então, nós estamos aí diante de uma sociedade que está brincando desse joguinho. Né? Vamos fingir que tem um inimigo lá, vamos atacá-lo e vamos tentar assassinar a reputação de uma pessoa, de uma médica, como se ela fosse uma agente do mal. Isso não pode terminar bem. Agora, 6h47. Queremos ouvi-lo, Zé. Temos 3 minutos. Olha, o depoimento de hoje foi muito importante, que a gente vê claramente que estas investigações da CPI, elas não pretendem fazer uma investigação correta, e sim fazer um ataque ao presidente Jair Bolsonaro e investigar o governo, né? Investigar os próximos do presidente Jair Bolsonaro e não ver o que acontece. O que eu tenho a dizer é o seguinte, esse depoimento do tenente-coronel Marcelo Blanco, né? Ele é muito firme no sentido de que houve a reunião, né? Isso já está confirmado por várias fontes, no restaurante, o jantar, mas não houve o tal pedido de propina de $1 por vacina. E mais, que existia mesmo tentativa de intermediação de compra de vacinas no governo. Agora, fica muito claro na CPI, os integrantes são pequenos demais para admitir ou para avaliar e entregar isso, é de que havia um grupo tentando intermediar em um governo forte que não aceita esse tipo de negociação. Não aceita tanto que nenhum desses processos foi adiante. O presidente Jair Bolsonaro nem precisou entrar nisso aí, porque tudo isso morreu lá no Ministério da Saúde. Alguma dessas vacinas intermediadas, ou pelo reverendo, ou por esse coronel, chegou ao governo, comprou vacina efetivamente? É claro que não houve a compra de vacinas. É o que eu sempre digo aqui, tentativa de roubar dinheiro público sempre existiu, existe e sempre existirá nos futuros governos. A diferença é exatamente como tratar isso aí. É por isso que eu digo, corrupção é como unha, tem que cortar todos os dias. Fosse isso aí, gente, a compra de tanta vacina e tantos insumos em governos anteriores, seria uma grande festa, uma grande furrupa, né? Mas não houve ainda a comprovação de nada nesta CPI que tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro. Quando a CPI entrou em recesso. Então, nós vamos vamos intimar 2 pessoas aí que tem que se explicar aqui. Primeiro, evidentemente, é o Omar Aziz. Ele vai ser ouvido aqui pelo programa para explicar aqui por que não comprou nenhum leito de UTI enquanto foi governador do Amazonas. Quando a pandemia começou, havia um leito de UTI em todo o interior do estado. E ele foi governador durante 4 anos e vai ter que explicar porque não comprou. Leito de UTI não precisa esperar pandemia para existir. Quantos hospitais construiu e o que tem a dizer sobre os casos de pedofilia, né, nos quais foi envolvido aí pelas investigações policiais. Também vamos intimar o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, para explicar por que ele não reage às sucessivas desobediências
praticadas pelo Omar Aziz contra a doutora Mayra, porque foi o Lewandowski que permitiu a quebra do sigilo da doutora Mayra e agora fica com a cara de quem não está enxergando o que se passa, quem não recebeu a cara de paisagem, né? Não recebeu nenhuma dos recursos apresentados, das ações judiciais apresentadas pela doutora Mayra, e permite que o Omar Aziz fique distribuindo material que é sigiloso entre jornalistas, amigos. Então vamos começar os trabalhos aí com esses dois aí, que eu acho que é um bom começo. Se os companheiros concordarem, está aprovada a intimação dos dois. É isso. Agora 6h54. Para fecharmos, Ana, 3 minutos. Bom, para fecharmos, vamos então já ir dentro da nossa CPI, né, Augusto? Eu vou refrescar a memória não só do senador Omar Aziz, mas da nossa audiência maravilhosa. Aqui, notícia do dia 9 de junho de 2021, Amazonas ignorou alertas da White Martins 6 meses antes da crise aí de oxigênio, né? E aí a matéria diz que o governo do Amazonas ignorou 2 alertas para que fosse alterado o contrato com a fornecedora de oxigênio White Martins, de modo a assegurar a oferta adequada diante do aumento da demanda na pandemia. Isso é o que mostra o relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. O primeiro alerta veio da própria empresa por meio de uma carta encaminhada à Secretaria de Saúde do Amazonas no dia 16 de julho, aí dizendo que a White Martins pedia que o contrato assinado em 2016 fosse alterado para ampliar em 25% a oferta de oxigênio. Aí a gente pula para outra manchete. Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Amazonas e prende secretário de Saúde. A operação encontrou indícios de favorecimento a empresários no aluguel de complexo para hospital de campanha. Vamos para mais uma manchete, então. Omar Aziz teve familiares presos por desvios de recursos no Amazonas. Em qual área? Na área da saúde. E para a gente finalizar, Omar Aziz, presidente da CPI, é investigado por desvio de verbas da saúde no Amazonas. Esses desvios aí podem contabilizar a soma de 260 milhões de reais em contratos firmados exatamente com o governo do Amazonas. Senhor Omar Aziz, o senhor, como dizem por aí, não tem lugar de fala nenhum em relação à idoneidade e em relação a desvios na área da saúde ou em qualquer outro lugar.